Carnaval de 2026 está chegando e como você já viu aqui no canal, nós começamos a falar sobre a tão merecida Série Ouro. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o enredo da escola que ganhou meu coração no Carnaval desse ano, de 2025, que é a União do Parque Acari. A Tricolor de Acari vai estar trazendo um tema muito interessante pra gente, que vai continuar, né? Eu entendo, inclusive, que pode ser uma continuação do enredo que foi apresentado pra gente na Sapucaí desse ano, né? No ano de 2025, a escola falou sobre meio que... Foi um enredo falando sobre a história do violão e, mais uma vez, com um enredo cultural voltado para a música e para a arte brasileira, a gente vai ter um enredo chamado Brasiliana, também trago pela escola. A escola ela conseguiu uma boa colocação, ao meu ver, né? A segunda vez que a escola desfilou no desfile desse ano. E o enredo tem esse nome, Brasiliana. A gente não tem a sinopse oficial do enredo ainda, mas ele já foi divulgado há algum tempo. Ele vai ser assinado pelo carnavalesco Guilherme Estevão. Também, assim, todo mundo que tem falado sobre o enredo tem falado muito bem, e você vai entender o motivo de tanta euforia para esse tipo de enredo, para esse enredo específico do Pacacari, nesse vídeo. Então não se esqueça de dar o seu like antes de começar e de assistir os nossos outros vídeos sobre os enredos, não só da Série Ouro, como do grupo especial que já foram postados aqui no nosso canal. Vamos então começar bem do começo. Até o momento que a gente tem divulgado, né, pela agremiação é a logo oficial do enredo, que é essa logo aqui. Vocês percebem que a identidade visual já mudou para o carnaval do ano que vem. Da Série Ouro, o Parque Acari foi uma das primeiras escolas a mudar totalmente e já se preparar para o próximo carnaval com esse tema, Brasiliana. E agora a gente vai entender um pouco do que é, o que significa Brasiliana nesse contexto. Vou dizer para vocês aqui que se não fosse o texto feito pelas próprias redes sociais da escola, seria um pouco complicado você entender o enredo, visto que quando você pesquisa a palavra brasiliana no Google, aparecem coisas totalmente diferentes da coisa que vai ser enredo da escola, mostrando mais uma vez a importância de se ter o enredo com esse tema, já que, né, sem o enredo a gente não consegue entender porque você pesquisa sobre e não acha coisas específicas sobre o assunto. Brasiliana é um nome de um grupo de teatro brasileiro que foi criado lá na década de 40, tá? Ele não começou com o nome de Brasiliana, mas ele evoluiu para o nome de Brasiliana e ele surgiu, o grupo de teatro surgiu como uma forma de, vamos dizer, uma forma de fazer diferente. Eles olharam para um tipo de teatro que já existia, um estilo de teatro erudita, europeu, colonizador, naquela pegada de você, para poder ser teatral, para ser uma peça teatral, tem que seguir uma certa tabela de características, de vestimentas, de fala, de música. Eles olharam para isso na década de 40 e começaram a discordar. Então surgiu esse grupo, que, como eu falei com vocês, é um grupo pouco conhecido aqui no Brasil e que tinha um diferencial. Além deles olharem para esse teatro europeizado, né, essa coisa muito europeia, olhar para eles e falar, não, a gente vai fazer uma coisa diferente, esse grupo tinha uma característica muito interessante, que era a valorização da cultura afro-brasileira. Então você tinha nas apresentações desse grupo de teatro apresentações de capoeira, apresentações de maracatu, você tinha uma estética brasileira com cores mais vivas, com roupas mais vivas, com alguns atos dentro das peças, né, que voltavam para a cultura brasileira de um modo geral. O grupo de teatro, ele passou por mais de 50 países na sua história, ele durou, né, a existência do grupo foi quase 20 anos, e eles fizeram mais de 8.000 apresentações, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E agora eu vou estar dando uma lida aqui, né, eu resumi para vocês a história, eu vou estar lendo o texto da escola para vocês poderem ficar ligados, lembrando que esse texto está disponível
nas redes sociais da própria agremiação, assim como a logo, né, oficial do enredo também está disponível. Então vamos lá. Abre aqui parênteses para a escola, abre aspas para a escola. Esse grupo pioneiro de teatro, idealizado por Haroldo Costa em 1949, revolucionou a cena teatral brasileira ao introduzir práticas culturais, musicais e narrativas populares como pilares de sua construção dramática. Sempre, uma coisa interessante também, sempre através da visão e do protagonismo de artistas negros, em contraposição às peças eruditas estrangeiras dos teatros clássicos europeus e a sátira do teatro de revista brasileiro. O Brasiliana reposicionou o papel dos atores negros na formação de uma dramaturgia essencialmente nacional, trazendo com seriedade e maestria a musicalidade e as danças afro-brasileiras para os palcos. A gente tem mais um texto aqui, né? Eu vou dar uma resumida para vocês, mas a história que vai ser apresentada pela agremiação é mais ou menos essa aqui. Um grupo de teatro que foi criado para ser uma alternativa ao estilo de teatro acostumado da época, que, contextualizando a década de 40 no Brasil, é uma década muito interessante socialmente falando, que alguns espaços, principalmente o Rio de Janeiro, queriam se tornar cada vez mais europeus. Queriam se falar como europeus, queriam se vestir como os europeus, sendo que de europeu a gente não tem nada, a não ser a triste história de ser colônia de um país europeu, que é Portugal. Então, assim, você ter uma criação, uma contracultura, olhando para o período histórico que se encontra, que, como foi dito aqui no texto, na década de 40, né, especificamente em 1949, que é quando surge essa contracultura, e a composição dele, desde os escritores, dos apresentadores, do pessoal que cuidava da luz, bailarino, cenógrafo, ator, todo mundo tinha um pé, né, dentro dessa brasilidade. Ou eram pessoas que frequentavam religiões afro, ou eram pessoas negras que colocavam dentro das peças, dentro das coisas que eles faziam nesse grupo, a sua realidade. Colocavam dentro as mãos, as visões de mundo que pertenciam a esse grupo, a esse povo, a essa galera hostilizada na época, especificamente do Brasil de 1949. Então você vê uma escola que trouxe um samba enredo e um enredo muito bem escrito no ano de 2025, que conseguiu uma boa posição assim dentro do panorama da Série Ouro, que ficou, se não me engano, em 8º lugar no desfile desse ano. Um samba que marcou e que continua sendo ouvido mesmo no pós-carnaval e que parece vinho quando cada dia que passa e você ouve ele, pelo menos para mim, fica melhor e você tem o enredo desse porte, desse calibre na mão de uma escola que é, vamos dizer assim, é novata dentro do Carnaval da Série Ouro. Então, cara, não foi divulgado ainda a sinopse, né, do enredo por parte da agremiação. Tô muito ansioso e eu tenho certeza que assim que sair a sinopse vai sair uma análise, uma história mais detalhada sobre o enredo, mas já adianto aqui, é sem dúvidas um dos meus enredos favoritos até o momento de todos os dois grupos do carnaval, tanto do carnaval do grupo especial quanto do carnaval da Série Ouro. Então fica aqui os meus parabéns para a equipe de enredistas, né, para a equipe do Parque Acari, porque, cara, vocês estão mostrando que tem muita história não contada que vai ficar lindo. E eu tô muito ansioso e espero ansiosamente aqui para trazer aqui para vocês do canal a sinopse oficial do enredo Brasiliana da União do Parque Acari. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, não esquece também de olhar as redes sociais da escola, joga no Instagram aí, União do Parque Acari, que vai ter muita coisa para você poder ver por lá, inclusive um vídeo maravilhoso que eles fizeram para promover o enredo, tudo na rede social dele, não esquece de ir lá seguir. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque assim que nós tivermos mais informações sobre o enredo, traremos um vídeo especial para você. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.